Olá, bem-vindo à nossa República, que você assiste na TV Pantanal, no nosso canal no YouTube e pelo site nossarepublica.com.br. Você já parou para pensar que neste exato momento uma máquina, um algoritmo sensível e invisível pode estar tomando decisões sobre você, sobre seus filhos, sobre como você trabalha, estuda e se relaciona? A inteligência artificial deixou de ser ficção científica e ela está aqui, nas empresas, automatizando processos, nas escolas, personalizando o aprendizado, nas nossas casas, nos nossos celulares, mudando nossas escolhas todos os dias. Mas há perguntas urgentes para serem feitas. Perguntas que precisamos fazer: como proteger nossos dados, como garantir que a IA nos desenvolva e não nos limite. Qual é a ética por trás dessa revolução tecnológica? Você que assiste a um encontro com quem entende profundo... Você que assiste, não. Hoje você assiste ao encontro com quem entende profundamente dessa realidade. Consultor empresarial, docente, especialista em liderança, gestão e processos e, especialmente, inteligência artificial humanizada e ética. Alguém que trabalha na intersecção entre tecnologia, pessoas e resultados, que trabalha para desvendar como a IA está transformando o presente e como podemos navegar este futuro com inteligência e responsabilidade. Professora Tuane Postal, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço por esse espaço para a gente poder apresentar um assunto tão relevante, importante, presente na nossa vida, que é a inteligência artificial. É verdade, professora. Eu queria começar lhe perguntando o seguinte. Eu acho que todo mundo se pergunta isso, muita gente não se dá conta da dimensão, porque parece uma coisa novíssima, né? Mas a inteligência artificial já vem se consolidando no mundo inteiro, nas mais diversas áreas, na indústria principalmente. A indústria automotiva acho que é a mais emblemática, pelo uso dos robôs na montagem dos carros, é uma coisa que a gente vê com muita frequência, né? Na televisão, nas reportagens. Né? Qual é o avanço nesses últimos 10 anos da IA no mundo? A senhora tem uma visão dessa situação? Bom, a inteligência artificial, na verdade, ela já tem décadas no mercado. Só que antes ela era muito utilizada nos bastidores. Né? De alguns anos para cá foi que ela foi ficando comum na nossa vida pessoal, no nosso cotidiano, porque nós, enquanto indivíduos, aprendemos a usar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Mas já tem décadas que a inteligência artificial já está presente aí no mercado. Dos robôs da indústria automobilística, onde mais que a gente encontrava antes da inteligência artificial chegar nas redes sociais e isso tomar conta do dia a dia das pessoas? Bom, principalmente no uso dos nossos dados pessoais. Vou dar um exemplo muito simples, a maioria das pessoas conhece, que é a Netflix. A Netflix já está no mercado há quantos anos? O que ela usa de inteligência artificial? Todo o nosso histórico, aquilo que a gente vai assistindo, aquilo que a gente vai pesquisando, aquilo que a gente vai avançando no dia a dia, aquelas sugestões que a gente recebe dentro dos sites de compra, quando a gente conversa, quando a gente faz pesquisas nas redes e que a gente de repente começa a receber promoções, a receber sugestões de compra dentro das plataformas, já é o uso da inteligência artificial, já é o uso dos nossos dados e das nossas pesquisas para fazer com que a gente compre mais. Isso vai... eu vou chamar de manipulação, mas acho até que não é a expressão certa. Vai desde da busca que você faz, de uma palavra-chave que você usa no Google, até coisas mais... Aliás, até a fala próximo do telefone celular já identifica, se você estiver numa rede social,
começa a mostrar anúncios sobre aquilo que você está falando, que você falou, enfim, que você comentou. Exatamente. Sugerindo produtos para você comprar. É impressionante como isso é forte no dia a dia. Muito. Né? Inclusive o nosso aparelho celular, independente da marca, ela já vem embarcada com uma inteligência para entender tudo aquilo que a gente usa, não usa e o que pode ser melhorado. Não se faz mais praticamente pesquisa de mercado para identificar o que a gente espera de um aparelho telefônico, o que a gente espera de um notebook ou de alguma ferramenta, alguma implementação. Porque de acordo com o nosso uso no dia a dia, a própria tecnologia embarcada já identifica o que a gente mais usa e o que a gente precisa. O que gosta, o que recusa, é impressionante isso, né? Exatamente. Olha, você trabalha com implementação de IA em empresas de diversos segmentos. Dê uma olhada no seu currículo, aliás, impressionante, parabéns. Obrigada. Desde a indústria alimentícia até o agronegócio, que tipo de utilização se tem? Eu falei da indústria, usando a indústria automobilística, porque é uma coisa bem visível para todo mundo, mas assim, é usado no sistema de produção, é usado no gerenciamento, na administração. Como é que se utiliza a inteligência artificial? Bom, na parte de equipamentos, nós já temos automação há muitas décadas. Como eu falei anteriormente, a inteligência artificial ela já era embarcada antigamente, já há muitos anos, dentro da indústria e, vamos dizer assim, no back-office daquilo que acontecia. Então, era praticamente uma detenção ali da indústria, né, e do mercado empresarial. Com o passar dos anos, e principalmente de 2 a 3 anos para cá, foi que esse assunto, né, deu um boom aí no mercado e começou a despertar o uso das pessoas na sua vida pessoal e tudo mais. Só que dentro das empresas eu percebo ainda, Mauro, um grau de imaturidade, uma vontade muito grande, mas uma imaturidade no uso da inteligência artificial. Vou dar um exemplo do que poderia ser implementado e seria muito saudável para as empresas, mas que nós ainda não chegamos nesse nível. Dentro de uma empresa, nós temos condição de implantar automação de processos repetitivos, por exemplo. Teve uma empresa que eu atendi que ela recebe aproximadamente 400 notas fiscais por semana. Você imagine aqui do lado de trás, uma equipe do administrativo analisando nota por nota. Conferir se o valor está certo, se o objeto está certo, se a tributação está correta, se as definições, o produto, quantidade, valor acordado, tudo isso antes precisava ser uma conferência manual. Hoje eu tenho ferramenta que eu consigo implementar dentro da empresa que faz uma conferência automática e só lança para o auxiliar administrativo um alerta de inconsistência. Isso é muito rico, isso otimiza demais. Você vai direto no problema. Direto no problema. Direto no problema. E tem uma coisa curiosa, que a maioria das empresas nem conhece qual é o real problema. Ele só sabe que tem alguma coisa que pode melhorar. Porque mais de 70% das empresas no mercado não tem processos definidos, padronizados. Se você pega uma alta gerência, uma média gerência e tentar fazer com que essa pessoa conheça o processo operacional, ela vai dar uma derrapada, porque o processo operacional muitas vezes está distante do conhecimento da gerência. Então ele sabe que tem alguma coisa que pode melhorar, mas ele não sabe especificamente o quê. E aí quando eu entro com a parte de processo dentro da empresa e que eu identifico o que está acontecendo, qual que é o fluxo, onde eu posso melhorar, geralmente a automação ela entra para dar aquele alívio principalmente operacional. O que nós temos hoje no mercado? Primeiro, um déficit de mão de obra. Uma rotatividade muito grande de pessoas. Eu ia lhe perguntar o seguinte, se esse tipo de... Você está me colocando uma situação da realidade que é importante a gente entender. De fato, os empresários se queixam muito da falta de qualificação dos trabalhadores, se queixam também da rotatividade, porque eles estão sempre em busca de alguma coisa e acabam não permanecendo nas empresas muito tempo, mesmo com o investimento da empresa na qualificação. Às vezes se qualifica, já pula para um outro emprego porque vai ganhar mais, já está qualificado, enfim. Tem todo esse tipo de situação que é do ser humano. Agora, ao mesmo tempo, a questão da inteligência artificial e a utilização da inteligência nesses processos acaba reduzindo o número de empregados nas empresas, quer dizer, limitando o tamanho daquela mão de obra necessária. Isso não causa um outro problema, que é um problema social
em função de desemprego formal? Como é que é isso? Ou há um equilíbrio aí por conta desse outro lado? Na verdade, o movimento é o contrário. Porque as empresas estão com falta de mão de obra para fazer o que precisa ser feito dentro das empresas. Porque eu trabalho com recrutamento e seleção, eu trabalho com treinamento de pessoas e treinamento de lideranças. Hoje, todas as empresas que eu chego, está faltando funcionário. Todas elas estão com vagas abertas para a gente tentar fechar. Todas. O que o mercado está fazendo? Está tentando usar a inteligência artificial para tapar buraco. Para suprir essa essa demanda. E é possível? Então, é possível, porque se a gente consegue implementar a automação para, não vou dizer substituir integralmente, mas facilitar essa mão de obra repetitiva. Você imagina que numa empresa como essa que eu comentei antes, que precisa fazer a conferência de 400 notas fiscais, se uma pessoa conseguir fazer 50 notas fiscais por dia, quantas pessoas eu preciso para suprir isso? Se eu coloco uma automação, ela faz isso em questão de segundos, é muito rápido. E aí aquela rotatividade diminui, porque o que eu percebo dentro das empresas? As pessoas estafadas, as pessoas estressadas, porque tarefa repetitiva também cansa. Às vezes cansa até mais, né? Cansa até mais do que o físico. Fisicamente e até mentalmente, né? Porque não exercita a sua mente, né? Você fica meio ali batendo carimbo, né? Batendo carimbo. E aí imagina que de tanto a gente conferir as mesmas coisas, a gente aumenta a margem de erro. E essa é uma coisa fantástica na inteligência artificial quando a gente fala de automação com parametrização. Nós eliminamos a margem de erro. Porque ela faz conferência parametrizada exata. Então, se eu falo para ela que ela precisa conferir o campo X, Y, Z, que ela tem uma margem que precisa ser idêntica ao pedido de compra, por exemplo, a hora que ela identificar a inconsistência, ela vai lançar o alerta. Aquele monte de gente que eu precisava antes para conferir todos, agora eu preciso de menos pessoas porque elas vão conferir só aquilo que precisa. Agora, Tawane, a produção dessas inteligências... porque as empresas elas têm finalidades, objetos diferentes, então cada situação é uma situação. Então hoje nós temos profissionais já dedicados a produzir inteligência artificial para aquela empresa específica, para aquele tipo de função, é isso? Ou compra um genérico e aí ajusta? Bom, existem já alguns sistemas que elas são ajustadas para determinados segmentos. Se você pegar, por exemplo, rede de supermercados, a lógica do supermercado é praticamente a mesma em todo mercado que você entrar. Então tem sistema que vai se adequar bem. Mas eu uso um jargão que eu gosto demais. Não existe camisa G que fique bem em todo mundo. Vai precisar de um ajuste, é onde entra o pessoal de TI, é onde entra o pessoal de programação, que às vezes faz algum ajuste dentro do sistema. Determinadas empresas que têm um poder aquisitivo maior, um poder de investimento, uma visão diferenciada ou profissionais treinados dentro da empresa, às vezes ele produz o próprio sistema. Só que isso é oneroso, é trabalhoso, é demorado, existe margem de erro e nós precisamos contar com a rotatividade nessa área também. Porque uma pessoa de programação, hoje são profissionais muito bem remunerados, se ele sentir que ele tem uma oportunidade diferente do outro lado, ele deixa essa daqui e vai para lá. E a pessoa que vai retomar esse projeto... Às vezes não dá certo. Muitas vezes não dá certo, porque existe uma lógica construída que talvez aquela outra pessoa não ia usar a mesma lógica. E aí você precisa desconstruir e reconstruir. Mas, contudo, todavia e entretanto, nós temos hoje alternativas de mercado de ferramentas que são moldáveis. O que isso significa? Eu trabalho, por exemplo, com uma ferramenta que ela já vem com toda a interface, toda a parte interna, todas as camadas internas, todas prontas. Financeiro, setor de compras, estoque, comercial, CRM, ele já tem todas as camadas internas, tudo pronto. O que eu faço é desenhar o fluxo de processo de acordo com a realidade daquela empresa e eu começo a puxar as camadas e os processos conforme a realidade da empresa. Por que de uma empresa para outra a gente não pode colocar essa mesma camisa G? Porque tem determinada empresa que ela gosta de manter o cadastro de um jeito, mas a outra usa o cadastro, usa as informações de outra maneira.
Às vezes ela cria um processo diferente porque ela trabalha com um fornecedor diferente, então a gente vai fazendo ajustes. Quando a gente tem uma plataforma, tem uma ferramenta de automação que permite essa abertura de a gente reorganizar o fluxo, eu entrego para a empresa um trabalho totalmente personalizado, e aí vai ficar de acordo com a realidade dela, porque nada melhor do que a empresa chegar lá e encontrar o fluxo dela de acordo com a realidade. Mundo empresarial, nesse universo de gestão de empresa, né, de compra, venda, eu não vou falar de marketing digital, porque isso está mais avançado ainda, mas nesse universo administrativo, financeiro das empresas, aparentemente a IA é algo, já vem um processo longo, esse processo de formatização das empresas, começando lá dos primórdios da programação, etc. Vem uma luta para desenvolver isso. Hoje está muito mais fácil, né? O acesso a essas ferramentas, existe ferramenta para tudo que a gente imaginar. E essa lógica de uso de inteligência parece algo absolutamente racional, né? Inevitável, inclusive, como é inevitável o uso pessoal da inteligência para escrever correspondência, para produzir coisas para a rede social, para, enfim, uma infinidade de atividades nossas, redes de texto, ajudar nos estudos, etc. Eu vou voltar a essas questões práticas da sua área, da área empresarial, mas eu queria que a gente discutisse alguns conceitos. Até que ponto o uso da inteligência artificial, você deixar de você escrever e atribuir essa função para uma inteligência artificial? Até que ponto você deixar de elaborar questionários, perguntas, enfim. Vou pegar o exemplo de um professor, vai produzir uma prova e usar a inteligência artificial para produzir aquele questionário, aquela prova. Até que ponto isso afeta a parte cognitiva da pessoa que usa recorrentemente, que deixa de usar, deixa de pensar, né? E passa a se limitar ao prompt. Quer dizer, vou pensar até aqui, daqui para frente a máquina faz. Como é que é isso? Já tem um estudo sobre isso? Já tem uma avaliação? Já existem estudos que já confirmam que pela primeira vez na história os descendentes eles são menos inteligentes do que seus ascendentes, numa média geral. É claro que a gente não coloca todo mundo na mesma bacia. Mas afeta a inteligência ou a capacidade de raciocínio? As duas coisas. Porque imagine só que antes, vamos falar antes do celular até, porque o celular ele é uma inteligência artificial também, desde o seu surgimento. Que antes as crianças, para brincar, elas tinham que produzir a sua própria brincadeira, estimulava a criatividade, o pensamento, aquela coisa assim, a competição e tudo mais. Depois que nós tivemos acesso à inteligência artificial, depois que a gente começou a entrar nesse mundo em que as coisas se tornaram mais fáceis, nós não precisamos mais produzir criatividade da mesma forma como a gente produzia antes. É claro que nós temos pessoas que são muito fora do comum, são pessoas extremamente criativas, mas nós somos moldados pelo meio. Então, se a gente cria um filho, por exemplo, deixando com que ele desenvolva a sua capacidade cognitiva, desenvolva a sua criatividade, a inteligência artificial ela vai ser um complemento daquilo que ela precisa fazer. Só que enquanto a gente tiver pessoas em que nós não estimulamos a criatividade, a gente deixa que profissionalmente ou na educação ou na faculdade que ela faça um uso muito mais amplo da inteligência artificial, vai deixando a criatividade, a criação, o raciocínio e tudo mais um pouco mais de lado. Isso é uma coisa natural. Eu vejo dentro do meu trabalho, por exemplo, eu faço consultoria empresarial, eu sou treinadora e mentora de líderes, mas eu também sou professora de pós-graduação. Vejo dentro dos meus alunos em que a maioria já está num patamar de diretoria, alta gerência, profissionais do serviço público. São pessoas que já estão usando a inteligência artificial numa escala em que ele já está deixando ela produzir por ele. Existem limites que devem ser observados individualmente?
E pelas empresas, claro. Existem limites, sim, e aí esse limite ele pode ser imposto tanto pela empresa, como também pode ser colocado pelo próprio profissional. Qual que é o limite que eu sempre indico para os profissionais? Vamos colocar uma produção, por exemplo, dentro da inteligência artificial, independente da ferramenta que se vai usar. Por exemplo, na área da advocacia já pode ser amplamente utilizada, porque ela é muito boa para isso, e aí, de repente, o advogado ou o assistente resolve colocar lá uma peça para ser produzida pela IA. Nós não podemos deixar que todo o pensamento e toda a construção seja feita pela IA e depois não ser conferida. Então, o limite é o seguinte, a gente identificar e usar isso para otimizar o nosso tempo. Mas não para substituir a nossa inteligência. Porque nada, nenhuma ferramenta, ninguém, pelo menos nesse nosso rol de ferramentas que nós temos agora, nenhuma delas tem capacidade de substituir integralmente o ser humano. Não na tarefa de análise crítica. A gente consegue substituir nas tarefas repetitivas, como a gente falou anteriormente. Conferência de nota fiscal, análise de compra, análise de orçamento, né, comparação de textos, a gente de repente coloca lá uma matéria enorme, pede para ela identificar, por exemplo, quais são as palavras muito repetidas, de repente uma antítese, um pensamento antagônico, a gente vai colocar lá e ela vai otimizar, né, essa parte da nossa inteligência. Mas não vai tirar de ninguém a responsabilidade de conferir o conteúdo e o que ela produziu. E aí existem duas coisas bem diferentes. Quando a gente implanta um trabalho de automação com inteligência artificial, ela tem um espaço curto, um espaço delimitado para ela trabalhar. É diferente de quando a gente vai para um ChatGPT, um Claude, um Gemini, Llama, DeepSeek, não importa. É uma rede aberta, inclusive a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz com isso. Porque ela é generativa, ela ainda está construindo conhecimento e informação. Não chegou, e talvez esteja bem longe de chegar, do grau de maturidade de inteligência para a gente confiar integralmente. Aí surgem duas questões. Primeiro, você afirmou que as inteligências IAs de hoje, elas estão longe de tomarem o lugar do homem, assumirem esse papel de raciocinar, pensar, responder, mas isso vai acontecer um dia? Essa é uma pergunta, em função disso que você me respondeu. E a outra questão é quando você diz, enfim, que essa questão hoje dos dados sendo colocados com o propósito de você obter respostas da IA, você também fica absolutamente exposto, né? Dependendo de como você conduz a conversa com o ChatGPT, com o Gemini, enfim, com outras ferramentas de inteligência artificial, você coloca as suas informações, a sua maneira de pensar, seu raciocínio, enfim, você se expõe profundamente, né? Dependendo de como é que você trabalha os prompts. É isso, professora? É isso mesmo. Existe uma expectativa que no longo prazo a gente já tenha uma IA que consiga pensar muito próximo do humano. E não sabemos ainda se isso está longe ou perto. O que eu posso te dizer é que já existe IA que faz entrevista com um candidato como se fosse um psicólogo, e ele tem um grau de assertividade gigantesco, faz uma entrevista impecável. Impecável. Bom, responda a outra questão. Depois eu vou lhe perguntar outra, porque é impossível uma coisa não gerar a outra, né? Não puxar a outra. E do outro lado, nós temos uma substituição, mas não da análise crítica ainda. Nós ainda não conseguimos isso. Com relação a nós colocarmos dados na rede, porque quando a gente usa a rede aberta, a gente se expõe. O que eu digo para as empresas? Às vezes as empresas elas querem colocar lá uma planilha para ser analisada, para gerar um gráfico. Isso é informação que eu estou tornando pública, porque como a gente está gerando dados para construir essa inteligência, ela vai ficar pública. O que eu digo para as empresas? Pode ser que aconteça de alguém, até com intenções nada republicanas, fazer uma pergunta sobre aquela empresa, com o nome daquela empresa e obter dados que a inteligência artificial vai... Mais do que isso,
Vamos dizer que você publique lá um material sobre uma análise do seu público que você está trazendo aqui. Lá no documento que você vai anexar, está lá o logo da sua empresa, está o CNPJ, está o endereço, às vezes você coloca o seu documento completo. Se lá na frente alguém do outro lado do mundo pesquisa, lá em Cuiabá, etc, 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 a pessoa recebe um rol de informações, ela pergunta, qual a fonte? Bingo, pegou você. Vazamento de dados. De repente é um documento interno. E a LGPD entra onde nisso? Exatamente isso, nós não podemos vazar dados, então as empresas têm que tomar um cuidado redobrado. O que eu digo para as empresas, para os funcionários, para os advogados, para os profissionais que precisam, né, da IA para fazer determinadas análises? Vai colocar um documento, não coloca dados, não coloque CPF, não coloque CNPJ, não coloca logo da empresa, nome da empresa. Coloque um documento como se ele fosse um documento genérico, retire de lá a fonte da informação. Porque lá do outro lado, qualquer pessoa que vai pesquisar não vai dizer, foi o Mauro que pesquisou. Não. Até porque não sabe. Até porque não sabe ainda. Mas se nesse documento tiver logo da empresa, tiver dado, tiver de CNPJ, tiver CPF, já se torna uma fonte. E uma coisa muito interessante, é muito importante para quem faz um uso aí meio exacerbado da inteligência artificial. Muito cuidado com as respostas que vocês recebem, porque ela ainda alucina muito, ela traz muita informação meio confusa. Se você começa a conversar e realmente questionar, a gente já percebe que ela entra em contradição em determinados momentos, mas é muito importante a gente perguntar qual a fonte da informação e fazer perguntas complementares, porque isso diminui a margem de erro das pesquisas que ela traz. E por enquanto são todas as IAs, porque todas elas são generativas. Não é uma coisa que está cientificamente comprovada. Quando você pede fontes sobre determinado tema, informações sobre algumas fontes que sejam citadas, por exemplo, num documento científico, num artigo científico, em alguma coisa, é mais fácil, porque ele vai trazer as fontes. Não quer dizer que sejam corretas, tá? Eu estou só afirmando, vai trazer as fontes, mas fica bom para você pesquisar. Opa, mas isso aqui não existe. Opa, mas isso aqui de fato está aqui. Gente, né? E já aconteceu comigo. Eu sou a testemunha disso que o Mauro falou, porque eu, por ser professora, muitas vezes a gente vai elaborar materiais diferentes, vai elaborar exercício, vai elaborar material para os alunos, material complementar. E eu precisava localizar uma informação num determinado livro, e é um livro muito grosso que eu uso dentro da área de processo. E aí eu perguntei em que local do livro, né, em que página ou em que capítulo que eu ia encontrar aquela informação, e a IA respondeu para mim que estava na página 29. Me dá uma boa orientação, certo? Fui lá buscar no livro. Gente, não estava nem na 28, nem na 29, nem na 30, não estava no livro. A pessoa... Não estava, porque Quer dizer, a IA mente. Sim, ela alucina. A gente usa esse termo dentro da IA porque é esse o termo mesmo, ela alucina. Porque é muita informação, são trilhões de informações, e como ainda não existe informação consolidada, né, falar assim, não, você tem esse quadrado aqui, você vai buscar só aqui dentro, não tem isso, ela vai buscando, e o excesso de informação eu chamo de infoxicação. O excesso de informação faz com que ela derreta o conhecimento, às vezes ela transforma, e não é bem aquilo que a gente espera. E aí sai cada coisa, né? Por isso que eu digo que ainda não substitui a inteligência humana. E como é que é isso, Ela a senhora que ajuda. dá aula de pós-graduação, como é que é isso, o uso da IA pelo estudante, pelo aluno que está lá se dispondo a fazer uma pós, enfim. Essa utilização ela acaba sendo muito perniciosa no sentido do uso equivocado, quer dizer, não é o aluno que fez o trabalho, ele passou para a IA fazer, né? E aí vem os disparates, as alucinações, como a senhora fala. As alucinações, o que eu indico para os meus alunos? Que façam uso, né, e que aprendam com os erros da IA. Porque quanto mais a gente usa, mais a gente identifica os erros que ela comete, a gente consegue manejar antes de ser totalmente enganado. Então façam uso.
porque já é a nossa realidade, não temos como fugir, nós não temos como retroceder, já é uma realidade na nossa vida. Então a IA já faz parte do futuro, não é nem do presente, já faz parte do futuro. Só que nós temos hoje dentro, né, da área educacional, e existem outras áreas também, o aluno, quando ele faz um trabalho totalmente no ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de IA, a gente já tem ferramenta que identifica se aquela produção foi por IA ou pelo aluno. Porque a nossa produção de conhecimento ela é diferente, os verbos que a gente usa, a forma como a gente constrói, ela é única, é peculiar. O nosso nível de linguagem se traduz no trabalho e nos textos que a gente escreve. Da mesma forma que eu penso para falar, eu penso para escrever. A gente toma um pouquinho mais de cuidado na hora de escrever, a gente tem oportunidade de corrigir, mas é uma linguagem que ela é única, ela é individual. E aí existem ferramentas em que a gente consegue identificar se o aluno fez um uso predominante de IA e não usou muito o conhecimento, não fez muita intervenção, e essas ferramentas elas indicam o percentual de uso de IA naquele texto. E aí o que eu faço dentro das minhas aulas, por exemplo? Não tem trabalho para fazer em casa, não. Na escola, lá no banco da faculdade. Durante a aula, porque eu preciso que eles aprendam. Eu não quero aluno para passar de ano, gente. Para passar de ano já tem os EADs da vida, né? Então, nós não desprezando, não desqualificando o EAD, porque o que importa é a pessoa que está atrás e não a ferramenta em si, mas o que eu quero, o que eu proponho para as pessoas, porque eu sou da área de mercado, né? Então, quando eu vou para a sala de aula, quando eu pego os meus alunos, eu falo, gente, vocês precisam aprender, porque a hora que vocês saírem daqui, vocês vão para o campo de batalha, tem que saber atirar, tem que saber fazer. Senão não funciona, né? Não, senão... Uma das coisas que a gente fala muito, que a gente ouve falar muito, é da tal da humanização. Você deu um exemplo agora há pouco, como é que detecta, que tem ferramentas para detectar o percentual do texto produzido por IA dentro de um trabalho escolar, por exemplo. Mas também tem ferramentas que dizem que humaniza, né, o texto das pessoas. Eu queria saber o seguinte, o que é esse texto humanizado? Ele tem empatia do ser humano? Ele tem características que realmente podem confundir, transformar esse texto num texto muito próximo daquele que uma pessoa faria? Já temos. Até assim um pesar falar isso, mas nós já temos. Quando nós recebemos no mercado uma ferramenta para identificar uma produção majoritariamente pela IA, imediatamente o mercado desenvolveu uma ferramenta para falar assim, epa, peraí, vamos tentar burlar isso aí. Então existem ferramentas sim. Esse é um negócio meio psicótico do ser humano, não? Você cria uma coisa para o bem aqui, vem o outro e cria a coisa para inverter aquela situação de bem. É oferta e demanda, é o que o mercado exige, né? Oferta e demanda. Então, assim, nós sabemos que cada vez mais as pessoas aproveitam menos o seu tempo. Nosso tempo é consumido por uma série de coisas que, se a gente for olhar para 20, 30 anos atrás, não era tão consumido o nosso tempo assim. Então, tudo que vem para facilitar, alguém encontra essa brecha de mercado e essa oportunidade vai ser criado. Enquanto tem um chorando, tem outro vendendo lenço, sorrindo ali, né, quietinho no lugar dele. Existem ferramentas, sim, que têm um grau de assertividade muito grande na humanização da conversa, do texto. O que acontece com essa ferramenta? Não vou nem falar o nome para vocês, que é para vocês não usarem, vocês vão pesquisar. Mas a ferramenta... É porque parece que tem aos montes, né? E vão oferecendo, vão... Se você pesquisar mesmo, você vai ver que tem uma lista, qual que presta, qual que não presta. Gente, dentro do próprio ChatGPT tem uma parte lá de humanizador. Dentro do próprio ChatGPT. Então esse, assim, está escancarado ali. Mas existem outras que elas têm até um grau de aprimoramento maior e não precisa pagar, porque o ChatGPT, para ter essa ferramenta, precisa ser a ferramenta paga. Mas existe ferramenta, o que ela faz? Ela substitui os verbos por uma linguagem mais informal. Porque se a gente for olhar os textos que são produzidos hoje pela IA, são bastante formais, são textos jornalísticos, são coisas assim bem, né, com uma linguagem
muito identificável, digamos assim. O que o humanizador faz? Coloca ali determinados verbos que são mais do nosso dia a dia, né? Coloca uma concordância diferente, algumas frases mais curtas, então ela tem um padrão em que ela altera a nossa linguagem. E aí, fazendo isso, burla quem está vigiando essa situação, né, professora? E burla mesmo, viu? Porque ele passa com um grau de humanização muito alto. Eu queria saber o seguinte, aí eu sei que a senhora vai ser absolutamente sincera. Até que ponto a IA efetivamente oferece aumento de produtividade para as empresas, para os estudantes, enfim, para quem usa a inteligência artificial? Olha, Mauro, é muito alto. A gente precisa assumir que a inteligência artificial ela faz um trabalho muito competente quando ela é feita com uso ético, né, um uso profissional ético. Ela é muito competente. Esse é um ponto. Qual é o limite da ética no uso dessa ferramenta? Por exemplo, a senhora é professora, precisa lá um documento lá de final de curso que o estudante vai apresentar como autoria dele e tal. Ele pode usar a inteligência artificial ou não deve usar? Se usar, vai ser punido? Ele não deveria usar integralmente assumindo que é dele. Porque isso não é novidade para nós. Nós estamos falando do ponto de vista ético, né? Do ponto de vista ético, porque, na verdade, nós já passamos por isso em outro momento, sem uso da inteligência artificial, que são as pessoas que compram TCC. Uhum. Isso é antiético também. Mas e o TCC sendo produzido por outra pessoa é a mesma coisa que deixar ser produzido pela inteligência artificial e a pessoa assumir aquilo como sendo integralmente dela. E nesse momento é que eu oriento os alunos, gente, vocês podem usar a ferramenta, podem e devem, porque otimiza demais, ele organiza um raciocínio lógico que às vezes a gente não tem. Nós precisamos considerar que as pessoas elas têm um padrão, um perfil diferente. Tem pessoa que consegue organizar a ideia de uma forma perfeita. Com didática, com princípio, meio e fim. Tem pessoas que são excelentes na organização da lógica. Tem gente que é mais prolixa nisso. Né? Tem pessoa que não consegue. Então a IA ela é assim, fantástica para esse uso. Peraí, vamos organizar as ideias. Porque precisa ter introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Aquela coisa que a gente aprendeu lá atrás na escola. A lógica é a mesma, mas tem pessoas que não conseguem organizar as ideias dessa forma. Então a IA ela vai ajudar demais, demais essa pessoa. Só que voltando lá no início da nossa conversa, nada substitui a nossa análise crítica. Nós precisamos assumir isso como uma ferramenta do meio e não uma ferramenta do fim. E aí vem o nosso limite ético. Eu assumi que uma produção é minha, né? Considerando que ela não foi totalmente minha, é uma ética que ela rompeu ali vamos dizer, teve uma rachadura, né? Ali teve um vazamento. É ruim, né? O resultado depois, não é que o resultado ali, não, mas a consequência disso para quem se beneficiou naquele momento de um TCC, como a senhora deu, para passar, para, enfim, concluir um curso. Mas depois, na prática, essa coisa, quando ele chegar no mercado, vai se dar... Ele vai só repetir o erro, porque vamos dizer que o João... né, ele fez isso com o TCC dele, acabou passando e tudo mais, mas ele vai chegar lá no mercado de trabalho, o mercado de trabalho não tem tanta tolerância de erro da forma como a gente faz na análise de TCC, porque a gente analisa um escopo diferente. Só que lá no mercado de trabalho, vamos dizer que eu peço para o João para ele fazer uma análise dos nossos resultados dos últimos 12 meses. Ele precisa pegar um grupo de dados e fazer análise e transformar isso em informação. Se ele não souber fazer, ele vai usar IA. Mas como é que ele vai saber conferir se aquilo realmente ficou bom, se aquilo é verdade, se é realista e se aquilo condiz com a realidade? Porque a hora que ele coloca isso lá no slide, ele vai apresentar para a gerência, ele vai apresentar para a diretoria... Né? Ele vai ter que justificar, ele vai ter que explicar de onde surgiu aquilo, como que chegaram naqueles dados, naquelas informações, naquele resultado.
E aí não adianta, nessa hora não dá tempo de a gente pesquisar no ChatGPT. Nessa hora não dá tempo de eu recorrer a ferramenta nenhuma. A gente falava há pouco sobre a questão dos limites, né, de usar ou não usar. E aí eu queria saber o seguinte, qual é o critério? Primeiro, assim, se existe uma técnica para você dizer, olha, isso aqui cabe eu perguntar para a IA, isso aqui cabe eu usar a resposta da IA mesmo verificando se está certo, se a fonte está segura, se a informação está correta. Apesar desses critérios, você tem... O que a gente não deve usar na IA? Que tipo de informação que você não deve receber ou solicitar para receber uma informação, enfim, e trabalhar isso, seja no seu trabalho? Qual é o limite disso? Até onde você pode ir? Ou o céu é o limite? Não, nesse quesito eu não coloco limite para ninguém. Inclusive, existem algumas ferramentas que atuam, inclusive, como psicólogos. Né? Dentro das ferramentas, há um campo onde você pode trocar ideias sobre acontecimentos do seu dia a dia. Não existe uma restrição. Eu devo perguntar isso, devo perguntar aquilo, que vai ser mandatório. Mas essa coisa você tinha falado dessa coisa do psicólogo, me chamou a atenção na hora. Mas isso também é um negócio, porque assim, ninguém estuda para ser psicólogo, não tem um conselho de psicologia, você tem que passar por uma série de situações para poder exercer essa profissão. Uhum. Como é que você vai assumir uma IA para dar consulta, de repente, para você quer que seja muito ruim? Daí entra a complementação da minha resposta sobre o limite. Nós não temos limite sobre aquilo que a gente precisa perguntar, mas nós precisamos ter consciência do resultado que a gente quer a partir daquilo. Vou dar 2 exemplos, os 2 são relacionados à área da saúde. Um deles é a saúde mental, que tem a ver com o psicólogo. O psicólogo, ele tem informações muito mais abrangentes, ele tem uma coisa que a IA não substitui, que se chama experiência. Existe a vivência do psicólogo, a experiência que ele vai colocar a favor do seu paciente. Tem coisas que são indicadores fundamentais, o tom de voz, a reação, a cara que ele está fazendo, Exato. A linguagem corporal, tem uma série de elementos que na hora de uma consulta, o psicólogo está avaliando. E as perguntas que o psicólogo faz são muito mais humanas, né? Elas são reais em relação à inteligência artificial. Então, assim, são perguntas básicas, são perguntas sutis que a gente vai fazer. Um segundo caso é a gente pedir para a IA fazer interpretação de exames médicos que muita gente anda fazendo. Vai lá e coloca, às vezes o médico pede 20, 30, 40 exames e vai lá e quer se antecipar ao diagnóstico. Gente, é para a gente tirar dúvida, mas não é para substituir profissionais da área. Já usei, eu vou lá e eu identifico. O que está dentro do parâmetro? Está dentro do parâmetro, isso, aquilo, ok. Já tenho ali um alerta para perguntar para o médico, mas eu vou questionar o médico, porque às vezes um item interfere no outro e é isso que está fazendo com que o negócio se bagunce. Mas esse conhecimento, ele é do médico. A mesma coisa, administração e para todas as profissões. Eu vou substituir o contador pela IA? Não. Vou substituir o médico pela IA? Não. Vou substituir o advogado pela IA? Não. A gente vai fazer perguntas, a gente vai abrir uma noção sobre aquele assunto, mas nunca substituir os profissionais. Não vai substituir o professor de forma alguma, né? Isso é uma coisa... E eu queria saber o seguinte, a gente está falando dessa coisa de que a IA, de uma certa forma, pode trazer problemas, limitações na parte cognitiva, né? Como as telas afetam, de uma certa forma, criam vícios, enfim. Você fica dependente da IA? Em algum momento, sim. Mas há uma possibilidade de você ficar absolutamente dependente no sentido de precisar da IA para responder a todas as perguntas? Já vi, sim, profissionais, inclusive na minha área, que usam o IA para tudo. Das perguntas mais básicas às mais complexas. Porque a inteligência artificial, ela está aí para ajudar, mas somos nós, na nossa consciência plena, que vamos adotar a postura de continuar com a nossa análise crítica e produzir coisas personalizadas,
ou a gente só ficar tentando facilitar a vida e facilitar as coisas. Você sempre falou aí no começo de grafologia, daquilo que também é uma das suas profissões aí, de grafóloga que fala? Eu sou grafóloga profissional. E aí, para que serve isso? Para traduzir línguas antigas? Como que é esse negócio? A grafologia é o estudo da personalidade por meio da escrita. Então, quando eu pego um texto de uma pessoa, eu identifico padrões de comportamento, competências e reações, a forma como a pessoa lida com o mundo e consigo mesmo. Tudo por meio da escrita. A pessoa, se ela fizer um quase texto... como uma entrevista com uma psicóloga de RH? Ou é um pouco mais... É como os testes que a gente faz para identificar perfis, né? Então, assim, os psicólogos, eles têm determinadas ferramentas que são de uso exclusivo e que eles identificam se a pessoa é lenta, se ela é mais estratégica, se ela é mais tática, se ela é mais operacional, se ela é ágil, né? Como é que ela se comporta no dia a dia. A grafologia faz o mesmo papel com um grau de detalhes diferenciado. O que eu consigo identificar? Se a pessoa tem tendências. Então, tendência ao furto, tendência à corrupção, se ela tem tendência a mentiras, se a pessoa tem determinadas competências, se ela tem a competência da comunicação. Passar por teste grafológico antes de se candidatar, não? Poderia. Pelo menos, né, você sabe que tendência ele não tem. Mas se tiver tendência, já não vota mais. Se tiver tendência, sim. A gente precisa ter muito cuidado. Eu, dentro da minha profissão, eu gosto muito de, quando eu dou aula de grafologia também, eu falo, gente, nós precisamos ter ética naquilo que a gente faz. Não posso identificar determinado sinal e bater o martelo e falar que aquela pessoa ela vai roubar dentro da empresa. Só que como a gente faz estudo de todas as pessoas, por exemplo, entrou no presídio, a gente identifica. Entrou no hospital psiquiátrico, a gente identifica. Então, existe um estudo, desde 1622, a grafologia é estudada. Então, a gente já estudou um rol de pessoas aí que já deu uma envergadura muito grande para a gente identificar diversos perfis. Então, dentro da criminalística, tanto é que a gente tem a perícia grafotécnica, que é a adulteração de assinatura. Como que a gente faz essa análise? É pela escrita. Então, assim, porque imaginem só, se dentro das escolas todo mundo aprendeu a caligrafia da mesma forma, por que lá, quando a gente fica adolescente, a gente fica adulto, todo mundo muda de letra? Não existe letra igual. Tudo isso é uma formação... Não existe mesmo, né? Não, pode não até existe. ter uma parecidinha com outra, mas vai igual ter não é. parecida. Já peguei letras muito parecidas que num sutil espaço de tempo deu a impressão que era a mesma pessoa. Só que existem as sutilezas da letra porque o movimento psicomotor é diferente. Todas as pessoas escrevem diferente, o jeito de segurar a caneta, o jeito de posicionar o braço, tudo isso direciona, né, uma mudança na grafia. E aí, quando eu falo de estudo de competências, eu uso a grafologia dentro das empresas para identificar a pessoa certa no lugar certo. E essa dica vai para os empresários. Empresário, você precisa contratar uma pessoa, a primeira coisa que precisa identificar quais são as competências que a pessoa precisa para ocupar aquele posto. Vou dar um exemplo de operadora de caixa, que é muito simples. A pessoa precisa saber contar dinheiro? Não, porque o sistema já faz tudo isso. O que eu preciso dela? Integridade, honestidade, pontualidade, análise crítica, atenção concentrada. O que é atenção concentrada? Ela não pode lançar crédito se ela recebeu no débito. Ela não pode lançar dinheiro se ela recebeu no débito. Ela não pode ficar conversando. Uma pessoa tem que ter concentração. Não pode ser aquela pessoa conversadeira, porque trabalhar com dinheiro, trabalhar com caixa, uma coisa séria. Não pode ter mudança de dados. Às vezes está passando lá, está passando a compra do João e ela está atendendo a Maria. Não pode passar a Maria como sendo João. Então, a gente identificar as competências é o primeiro ponto para a gente fazer uma contratação assertiva. No momento em que o empresário me identifica quais são as atividades daquela pessoa e as competências que eu preciso identificar, eu vou lá no texto e identifico. Eu sei se essa pessoa tem uma boa rotina, eu sei se ela é organizada, ela faz um bom gerenciamento de tempo, se ela cumpre prazo.
Tudo isso, gente, são mais de 270 perfis comportamentais e de competências que eu consigo identificar numa escrita. Quando a gente olha para uma redação... Isso vai dar um outro programa, professora. Mas é sensacional, né? Porque não é uma coisa muito difundida, né? Não se trabalha muito isso publicamente, é uma coisa meio... Tanto é que quem trouxe grafologia para o Mato Grosso fui eu, porque não tinha. Nem na perícia, nas perícias... Na grafotecnia, sim, só que o grafotécnico não faz grafologia, porque são cursos diferentes e com lógicas diferentes. A gente usa uma parametrização, mas a lógica é diferente. Então, a grafologia para o recrutamento e seleção foi uma coisa assim, muito nova e que eu trouxe para o Mato Grosso em 2017. E aí eu comecei a treinar determinadas empresas. Hoje a gente tem vários psicólogos treinados que usam dentro das empresas e diminuíram a rotatividade assim absurdamente. E já vai acertando na mosca. E essa daí a IA não substitui. Né? Porque a análise ali é presença mesmo. Só uma curiosidade, e é uma análise subjetiva ou tem dados objetivos, informações objetivas? Dados muito objetivos, muito mesmo. A gente consegue classificar com notas e pontuações, inclusive. Conversamos essa semana com a professora Tuane Postal, que vem de Postalho, já especulei aqui, né? Porque não é um sobrenome comum. Agradeço muitíssimo a sua presença, acho que esse é um assunto importante que a gente tem que conversar mais. Questão da IA, as questões da ética, do uso da IA. Obrigadíssimo, professora, e conto com a sua presença numa nova oportunidade aqui no Nossa República. Isso eu que agradeço. Façam o uso da inteligência artificial, mas façam um uso consciente. A inteligência artificial ela veio para ajudar e não para substituir o conhecimento que só você tem. Muito bem, até a próxima semana com uma nova entrevista tão importante como essa com a professora Tuane Postal. Um abraço a todos.